Tenho a honra e também o grande prazer de conversar agora com a professora Margarete Dalcomo, que é uma das grandes autoridades da medicina brasileira, figura destacada na sociedade científica de sua área, que é a pneumologia, e, além do mais, tem tido um papel fundamental no debate público sobre a medicina e a saúde. Nesses anos de obscurantismo, Margarete, pela sua presença constante na imprensa, em especial no jornal o Globo, na mídia em geral, foi uma voz clamando contra o negacionismo e em favor das práticas corretas que são necessárias para salvar vidas. É lamentável a gente constatar que o Brasil tem uma taxa de mortalidade com a Covid várias vezes superior à mundial. Enquanto mundialmente foi mais ou menos de 7 milhões o número de mortes para uma população de 8 bilhões, isso é uma taxa de um morto cada 1.100, 1.200 pessoas. No Brasil foram 13,5 por milhar de pessoas. Então, pelo menos meio milhão de pessoas a mais do que tinha, do que seria o normal, vamos dizer, por uma estatística simples. Então, Margarete lutou e certamente contribuiu para reduzir essa taxa. Além do mais, a professora Margarete Dalcomo é uma pessoa de cultura humanística muito ampla, conhecedora dos grandes cientistas e intelectuais do mundo. Graças a ela e a seu, infelizmente, já falecido marido, o querido Cândido Mendes, eu tive a ocasião de privar da companhia de várias pessoas notáveis, dentre as quais eu destaco esse grande amigo de Margarete e Cândido, que é o Edgar Morin, que é um dos intelectuais mais destacados do mundo atual. Então, Margarete, tenho muito prazer em falar com você. Eu quero lhe perguntar já diretamente a que você atribui essa virada pelo avesso do mundo. Quer dizer, nós tínhamos um avanço tão bom na saúde pública, na doenças sendo debeladas, a vacinas triunfando. E o que aconteceu que, de um momento para o outro, o discurso da mentira e do ódio emplacou no lugar disso, com um custo tão grande de vidas humanas? Na verdade, Renato, eu acho que assim, esse não foi um fenômeno que ocorreu apenas no Brasil. Eu acho que a surpresa com que o mundo recebeu uma epidemia, que logo rapidamente se transformou em epidemia, primeiro, não pode ocorrer mais, né, de modo algum. Isso não pode nunca mais acontecer. Mas o fato é, Renato, que nós temos visto ainda um despreparo, uma desmemória e uma série de negações que, a meu juízo, me preocupam muito porque elas perduram. Né? Há pessoas que se referem, por exemplo, Renato, e você deve ver isso da mesma maneira, ao tempo da pandemia. No tempo da pandemia, como se elas estivessem falando, na verdade, da gripe espanhola, que ocorreu há mais de 100 anos atrás, não é isso? De memória histórica, até bastante equivocada em alguns registros, mas muito correta em outros. E, na verdade, então, o mundo não estava preparado e o mundo tem que estar preparado para futuras epidemias e pandemias, porque não é mais uma questão de ser sim ou não, é uma questão de quando. E nós estamos aí, Renato, com uma epidemia em vias de acontecer com H5N1, que é um novo vírus de transmissão respiratória também, e que poderá passar sem muita dificuldade, né? Veio do mundo animal, né? As pandemias todas que ocorrerão ainda na humanidade, né? A grande maioria delas será zoonótica, ou seja, atravessará a barreira do mundo animal para fazer mal aos homens. Então, o que aconteceu no mundo e particularmente no Brasil? No Brasil, primeiro, foi apanhado de modo completamente despreparado, né? Não havia nenhuma organização, contingência, insumos, nada. Né? Isso não pode mais acontecer. Nós ficamos à mercê, né? A indústria nacional sem fabricar praticamente nada, nós completamente à mercê do mercado internacional, sobretudo chinês, que é de quem nós compramos a grande maioria do que se consome na área da saúde no Brasil. Então, isso não pode mais acontecer. Isso tudo se agravou, Renato, as questões de ordem, digamos, objetiva, organizacional, logística, tudo isso se agravou, perpassado por uma retórica que, desde o início do problema, se manifestou de maneira extremamente, não apenas equívoca, como nociva, deliberadamente nociva ao país. Numa população muito despreparada e, sobretudo, muito amedrontada, lembrando a você que
métodos muito eficazes de controle de transmissão envolviam algo que viola a nossa cultura, né? Você sabe isso melhor do que eu, como filósofo que é, né? A nossa cultura é latina, ela é gregária por natureza, então separar a avó de netinho é uma loucura no Brasil, né? Teve pessoas que ficaram 2 anos, 1 ano e meio, sem ver seus filhos, sem ver seus netos, porque respeitaram as determinações ou recomendações, melhor dizendo, que nós dávamos, eu inclusive. Na minha primeira entrevista pública sobre a pandemia, Renato, no dia 14 de março de 2020, eu disse: nós temos 2 grandes armas para enfrentar o que está por vir. Naquele momento começava. Nós temos o SUS e nós temos o afastamento físico, o distanciamento social. E eu sei o quanto isso será duro na nossa cultura. E uma retórica governamental rapidamente começou a dizer o contrário, de que nada disso era importante, de lockdown não era importante. E os fatos mostraram que nós estávamos certos, Renato. Olha o que ocorreu em Manaus. Manaus teve o primeiro pico epidêmico no Brasil. Foi na Amazonas e Manaus. Foi lá que ocorreu, foi uma devastação em abril. Manaus não fez nada, não fez lockdown, não fechou escola, não fez nada. E o discurso era de que haveria imunidade de rebanho, o que sempre foi um equívoco. Não existe isso sem vacina. Imunidade de rebanho só se adquire com vacina. E em se tratando de uma doença de transmissão respiratória, com aquele R, né, que vocês nos ouviam falar toda hora, que é aquele número, né, um transmite para quantos, né? Com um R muito alto, como ela chegou a ficar acima de 5, quer dizer, 100 pessoas transmitiam para 500 pessoas, né? Manaus não fez nada e 7 meses depois ninguém tinha imunidade, coisa nenhuma, e a cepa gama foi descoberta em Manaus, né, por uma família que viajou para Tóquio e lá foi descoberta no Japão e o genoma foi finalmente desvendado pelo nosso pesquisador da Fiocruz lá em Manaus, Felipe Naveca. Então, assim, isso tudo é só para dar um exemplo de como a negação dos fatos ela faz mal. Né? Eu cheguei a falar na época, o governador do Amazonas me ligou, estava um pouco ofendido, porque eu teria dado um depoimento público dizendo que eu acreditava muito mais em cova aberta do que em número produzido por eles que não eram confiáveis. E eu tinha razão. Uma cidade que enterrava 30 pessoas por dia e estava enterrando 180, não tinha nenhuma outra epidemia em curso, só podia ser pela Covid-19. Né? Então, assim, o discurso político ele ficou muito mais, não apenas uma retórica, eu diria, vazia, né, como eventualmente só é ser, Renato, mas uma retórica deliberadamente nociva, em se aproveitando de uma pessoa, de uma população muito amedrontada. As pessoas tinham muito medo, e era natural ter medo. Eu tive medo quando eu tive Covid-19, ainda no início da pandemia, né? Tomei providências, fiz testamento, enfim, porque nós não sabíamos o que ia acontecer, né, no primeiro semestre de 2020. Depois teve um outro fato, Renato, que a mim é um mistério, assim, até hoje, que é a questão da cultura vacinal. Esses fenômenos que ocorrem em outros lugares do mundo, né, tradicionalmente ligados a determinados grupos religiosos, algumas culturas minoritárias, como existe nos Estados Unidos, existe na Alemanha, né, algumas culturas muito suavizando, naturalistas, etc., que não acreditam em nenhuma interveniência química no organismo, mas no Brasil existe um fenômeno que desde que o PNI nasceu, que é o Programa Nacional de Imunizações, Renato, há 50 anos atrás, o PNI já nasceu para dar certo. E eu, que trabalho no serviço público de pesquisa na Fiocruz, vejo, estou acostumada a ver o orgulho com que cada família brasileira leva as cadernetinhas dos seus filhos completamente preenchida com as vacinas. E isso foi contaminado por esse discurso. Eu considero isso passível de responsabilização. Até médicos caíram nessa cilada. Ainda hoje há médicos que falam contra as vacinas, quando, na verdade, nós salvamos milhares e milhares de vidas tendo começado a vacinar, ainda que um pouquinho tardio em relação aos países europeus ou mesmo aos Estados Unidos. Nós começamos, você lembra, no final de janeiro de 2021, né? Eu fui a primeira brasileira
vacinada junto com o Estevão Portela da Fiocruz com a vacina da AstraZeneca, ainda indiana. Então, assim, era para ter tido, e depois, assim, outros fenômenos em relação à vacina ocorreram. Só para te dar mais um exemplo prático, que acho que é importante as pessoas saberem, a vacina da gripe sempre teve uma enorme adesão no Brasil, desde que ela existe para pessoas maiores de 60 anos e depois vai para todas as idades, né? E em 2020 não tinha vacina para Covid, Renato. Todo mundo foi vacinar para gripe, porque achava-se, partia-se de um pressuposto que não era verdadeiro, mas as pessoas acorreram porque achavam que podiam ganhar alguma proteção contra a Covid-19. Até isso foi contaminado, Renato. Então, hoje, nunca nós vacinamos tão pouco para a gripe como vacinamos em 2023 e 2024, o que é um absurdo, porque nós temos vacina de boa qualidade, gratuita no SUS. Então, eu considero que esta retórica, numa população, muitas vezes, com nível de formação muito modesto, muito baixo, sem capacidade crítica, né, a velha massa crítica, né, nós não tivemos isso. Então, nós nos aproveitamos disso para deixar as pessoas com mais medo daquilo que resolve do que do problema em si. Então, assim, eu considero, como eu disse, né, passível de responsabilização. Como humanista, Margarete, que você é, como você interpreta o fato de que a profissão que faz juramento de Hipócrates, a profissão cuja razão mesmo de ser é salvar vidas, é reduzir dores, é debelar doenças, como dentro dessa profissão foi possível desenvolver-se tanto um negacionismo, justamente revertendo práticas históricas dos próprios médicos? O Hipócrates ensina, a gente aprende isso, né, Renato, desde das suas preleções lá na ilha de Kos, ele já dizia, né, se não pode salvar, pelo menos não cause mal, né, não faça mal, né. Então, assim, e esse preceito é o preceito que norteia o que nós fazemos, né. Hoje nós discutimos esses preceitos até na nossa contemporaneidade, até digamos assim, nos questionamentos mais pertinentes dos nossos dias, que é a questão da morte digna, né? Quer dizer, você não pode salvar, é fora de possibilidade terapêutica, vamos dar uma morte digna, um final de vida digno. Então, até os preceitos hipocráticos são usados hoje nessa discussão. Mas é inacreditável, Renato. Eu acho que isso tudo tem muito dolo, né? Um médico que possa ser minimamente informado, ele não pode cair nesse discurso, né? É muito triste que nós vejamos até hoje médicos que, inclusive, ganharam muito dinheiro, né, com essa questão negacionista, né, propondo terapias que absolutamente não têm nenhum sentido, nem do ponto de vista científico, e se houvesse uma fiscalização realmente efetiva, rigorosa, como deveria ser, isso não poderia ser feito, né? Então, por exemplo, procedimentos como ozonioterapia, o que é uma coisa absurda, né? Ortomolecular, essas fórmulas totalmente sem nenhum sentido, o discurso anti-vax. Nós nunca tivemos grupos anti-vax no Brasil e hoje já verificamos a existência desses grupos tão maléficos. Então, tudo isso conforma um nicho que, na verdade, Renato, nada tem de humanista, nada tem de bem-intencionado, né? Nada. Esse discurso ele se materializa numa prática do exercício médico que não é longe
de ser gratuito absolutamente, né? E, infelizmente, há colegas que ganham dinheiro, oferem lucros pessoais com esse discurso, se aproveitando de uma sociedade que muitas vezes não tem qualificação crítica para discutir uma informação científica, etc. Isso seria diferente numa sociedade quando o nível de educação fosse muito alto, como nós sabemos, por exemplo, que existe nos Estados Unidos, existe nos países europeus. Mas os grupos que são anti-vax, via de regra, estão ligados a determinadas minorias, não necessariamente étnicas, mas religiosas, algumas questões políticas muito particulares. E no Brasil, não, isso se disseminou. Então, hoje dá um trabalho danado para nós, Renato. Cada vez que eu atendo alguém ou uma família que me diz, doutora, é mesmo para eu dar essa vacina para os meus filhos? E eu costumo responder com muito senso de humor e paciência, muita paciência, né? Você se perguntou o que tinha aquela vacina hexavalente, que quer dizer 6, que você deu na coxinha do seu bebê aos 6 meses de idade? Você nunca se perguntou o que era dar 6 vacinas de uma vez só? Então, por que você está preocupado com a vacina da Covid, né? Então, esse discurso que vai mudar o DNA, o que é uma coisa de uma tolice, Renato. Para mudar o DNA, teria que entrar o antígeno no núcleo da célula, e nenhuma vacina faz isso, nenhuma delas, nem de RA mensageiro, de RNA mensageiro, nem vacina adjuvantada, nenhuma delas faz isso. Então, eu acho que é maléfico e ele vinga exatamente como vingaram durante o período mais duro da pandemia, em que cada dia, praticamente, nós, né, as vozes que eram convidadas, né, e aqui quero fazer um parênteses, Renato, assim, como a imprensa e os órgãos, veículos de comunicação brasileiros, nessa encruzilhada ética, digamos, a grande maioria deles tomou o caminho certo, passou a nos ouvir. E nós conseguimos tirar do ar, né, digamos, né, aconselhando e nos fazendo ouvir muitas vozes que ocupavam espaços na imprensa, porque a imprensa muitas vezes naquele momento não tinha como separar o joio do trigo, né? Nós sabíamos quem estava dizendo coisa que tinha sentido e era verdadeira. Então, eu acho que o nosso compromisso foi o tempo todo, nos momentos mais difíceis da pandemia que nós passamos, dar informações que fossem verdadeiras, ainda que fossem muito graves e muito tristes, e passar uma mensagem de esperança sempre que fosse possível. Eu acho que foi isso que eu tentei fazer, né? Eu me lembro, Renato, que no Natal de 2020, um jornalista me perguntou: é verdade mesmo que a senhora vai dizer no ar que não pode ter Natal? Eu disse: vou. No maior país católico do mundo, vou dizer, não pode ter Natal, não tem vacina, está morrendo 2.000 pessoas por dia, né? São Paulo já tinha tido aquilo da Vila Formosa, né? Aquela coisa horrorosa, cova aberta, enfim. Era um negócio, a situação era muito grave, eu disse, não pode, quem fez ceia, guarde, vovó não pode ver netinho, não pode ter gente em casa. E em 2021, quando já havia um percentual importante da população vacinada, eu falei na televisão, esse ano pode ter Natal pequeno ainda, mas pode ter. Então, assim, nós tentamos passar de maneira o mais até doce, no certo sentido possível, uma informação mesmo nos piores momentos. É verdade que a nossa imprensa, a nossa mídia, teve um papel importante. Eu lembro especialmente aquele momento que o governo da época parou de divulgar o número de mortos por dia a tempo de sair no Jornal Nacional. Então, eles cortaram isso, aí um pool de veículos de imprensa passou a levantar esses dados e divulgá-los. Quer dizer, realmente você tem razão, a imprensa cumpriu sua dupla obrigação, por um lado, de informar os fatos, por outro lado, de exortar as pessoas a tomarem as medidas necessárias para cuidar disso. Eu vou pedir a você que esclareça
a grande massa de leigos, e levando em conta, embora a SBPC seja uma sociedade de cientistas, cada cientista é leigo em 99% dos assuntos do mundo, porque cada um só é cientista na sua especialidade, que você explique um pouco essa mudança notável nas vacinas. Quer dizer, nós enfrentamos a Covid com vacinas, pelo que eu entendi, um tanto tradicionais, mas também com um novo tipo de vacina. Você pode explicar o que são essas vacinas do RNA mensageiro e qual a diferença delas em relação à velha e boa vacina da varíola e tudo mais? As vacinas, nós chamamos vacinas, Renato, grupos assim de vacinas ou modelos, né, de plataformas, né? Então, há várias plataformas vacinais, né? Existem vacinas genéticas, existem vacinas chamadas polissacárides, existem vacinas chamadas conjugadas, existem vacinas chamadas umas adjuvantadas, aquelas que têm adjuvantes, né, para aumentar a imunogenicidade delas. E existem vacinas da plataforma de RNA mensageiro. Nada disso é novo. Todas essas plataformas já existiam, já tinham sido ou utilizadas para outras doenças e o são, e a plataforma de RNA mensageiro havia sido testada nesse modelo para algumas doenças e não havia funcionado. Então, são plataformas que já existiam, tanto que geraram o prêmio Nobel, muito justamente dado à doutora Caricó e o seu marido, né, o doutor, oh meu Deus, Waltzman, né, que acho que é o nome dele, que ganharam o prêmio Nobel. Nada foi mais justo do que a outorga desse prêmio Nobel para esse magnífico casal e essa senhora obstinada que lutou durante 30 anos pela sua convicção de que essa plataforma era correta e ela estava certa e está. Porque a partir de agora, Renato, a plataforma de RNA mensageiro, ela será não apenas utilizada e já está sendo para outras vacinas, porque agora todas serão praticamente de RNA mensageiro, né? Uma ou outra que já existe continuará usando seus modelos, mas para medicamentos, ou seja, toda a área oncológica, por exemplo, terá muitos medicamentos fabricados sob a plataforma de RNA mensageiro. E essa, então, portanto, ela não é nova, não foi uma invenção como alguns, digamos, maliciosamente passaram a ideia de que era uma coisa que não podia funcionar porque foi inventada e não foi testada adequadamente. Não é verdade. Elas haviam sido testadas para o ebola, não funcionaram, para o chikungunya não funcionaram, para algumas outras doenças em alguns cantões da África, mas elas funcionaram lindamente para o SARS-CoV-2. Então, os estudos foram todos feitos de maneira adequada, né, fase 1, fase 2, fase 3. O Brasil foi um dos países que mais incluiu voluntários em todas essas plataformas, né? Nós incluímos muita gente, tanto na Coronavac, quanto na vacina da Pfizer, na vacina da Janssen, na vacina de RNA mensageiro, né, que é no caso da Pfizer. Então, assim, nós tivemos muitos brasileiros com pouquíssimos efeitos colaterais. E hoje, passado esse tempo, já com esse recuo histórico de 3 anos praticamente, Renato, nós temos todos os casos, né? Isso é importante passar também para aqueles que não são do ramo, digamos, né? Que nós temos estudado todos os casos verdadeiramente ligados à vacina de efeitos adversos que nós denominamos na nossa tabela médica 3 e 4, que são efeitos adversos que levaram a consequências importantes. Isso pode ocorrer. Nós aplicamos no Brasil, Renato, para a Covid-19, mais ou menos 600 milhões de doses, né? E há registrados e comprovadamente ligados às vacinas 59, 60 casos, isto é, pacientes que desenvolveram neuropatia grave, miocardite grave, ligada à vacina por uma reação inflamatória. Então, assim, foi baixíssimo a incidência de efeitos adversos graves na população brasileira, né? E ao contrário do que também maliciosamente muitos dizem, isso passou, ficou para lá. Não, não, nós temos todos esses dados e o Programa Nacional de Imunização tem um comitê técnico assessor, que se chama Comitê Técnico de Assessoria e Imunizações, e que funciona, que analisou, isso está totalmente, de maneira muito transparente entre nós. Então, assim,
E é importante que as pessoas saibam que isso não caiu no esquecimento, no oblivion de uma coisa que passou, de modo algum, entende? Então, assim, as vacinas tendem a ser, a maioria delas, as novas, pelo menos, né? Na plataforma de RNA mensageiro, que é extremamente complexa de ser feita, cara, porém, uma vez feita e implantada numa determinada planta de produção, ela pode ser rápida e facilmente substituído o antígeno por outro. Então, por isso é que o Brasil, pela Fiocruz, recebeu autorização da Organização Mundial da Saúde para começar esse investimento e nós já começamos. Então, é possível que daqui a alguns poucos anos nós tenhamos vacina de RNA já feitas, não apenas para a Covid-19, né, mas para outras doenças no Brasil. Isso quer dizer que, no caso de uma nova pandemia, a gente possa até conseguir vacinas com mais rapidez do que nessa ocasião, talvez, embora tenha sido rápido. Entre, vamos dizer, as primeiras pesquisas e a primeira vacina a ser aplicada no Reino Unido, acho que não chegou a haver 10, 12 meses, né? Chegou aproximadamente um ano, né? Porque desde que surgiu os primeiros casos verdadeiros, né, em dezembro de 2019 na China, né, com a cepa ancestral, que foi a cepa de Wuhan, que nem existe mais, né, Renata? Ela acabou, né? Agora só tem mesmo as derivadas variantes da Ômicron, né? Então tem as variantes XBB e as demais que são protegidas pela vacina que hoje, nesse momento, nós aplicamos no Brasil, que é a chamada vacina monovalente. Então, as vacinas antigas, elas já cumpriram o seu papel, então hoje não vale mais a pena. Tem muita gente que me pergunta, eu só tomei duas, e se eu for... Não, agora você tem que, não importa se tomou duas, se tomou três, se tomou quatro. Agora você tem que tomar a vacina monovalente. No caso do Brasil, eu vou citar o nome comercial, porque é que está distribuída pelo SUS, que é a da Moderna, que é a que o Brasil comprou na última licitação. Existem outras de outras plataformas, outras marcas, mas é uma vacina bastante protetora. E não é verdade, Renato, nós não temos visto, tem que dizer, muita gente me pergunta sobre efeito colateral. Essas vacinas, elas são vacinas que têm na sua formulação, elas são muito imunogênicas. Isto é, tem grande capacidade protetora. E por serem muito imunogênicas, elas também são muito reatogênicas, ou seja, dói quando aplica um pouco, entende? Deixa, às vezes, um efeito colateral de uma febrinha, uma certa moleza no corpo de algumas pessoas, outros não sentem nada, outros são mais sensíveis. Mas não há efeito adverso colateral grave em relação à vacina monovalente. Nós também estamos monitorando isso. Mas posso dizer de maneira muito triste, Renato, a adesão à vacina nova, que é a monovalente, está muito abaixo daquilo que seria desejável, infelizmente. Então, nós precisamos ter campanhas intensas. Houve contaminação. Então, é muito importante que essa informação, não porque eu a esteja dando, mas porque muitos de nós estão dizendo a mesma coisa, é importante que as pessoas, as famílias, né, tantas pessoas que possam estar nos ouvindo, né, que são de outra área, saibam isso, porque todo mundo tem filho, tem netinho, tem sobrinho, tem afilhado. Posso vacinar? Pode e deve. A vacina é ótima, nos Estados Unidos está sendo aplicada, é a mesma vacina, né? Não é verdade que exista nenhum comprometimento que fração dela possa modificar qualquer problema ligado ao DNA. Para isso, ela teria que penetrar no núcleo da célula, e isso não existe. Entendeu, Renato? É muito importante que as pessoas saibam isso. Eu queria uma reflexão sua sobre a ameaça à democracia, ameaça ao laço social até, que paira uma vez que o negacionismo prospera. Toda vez que avança o negacionismo, os vínculos sociais sofrem. Eu gostaria de ver sua visão a respeito neste mundo que de 10 anos para cá, desde o Brexit e a eleição de Trump, parece que pegou o caminho do retrocesso, da regressão. Eu costumo dizer, Renato, que nós já estávamos vivendo uma pandemia
uma pandemia não só do negacionismo, que aliás é histórico, né, Renata? A história do homem aí, nós não vamos ter tempo de elencar ao longo da história todos os exemplos de negacionismo, mas houve negacionismo em outras pandemias também, né? Mas eu acho que o que ocorreu, Renato, e assim, como é que isso contaminou o nosso tecido social? Contaminou sim, né, como outras questões contaminam também, né, Renato? Nós não vamos elencar aqui toda a capacidade de persuasão que algo que não é nem factual, que é mentiroso, né, ou uma promessa, né, como prometeu o paraíso, né, e quantas religiões aí prometem o paraíso em troca de alguma coisa, né, Renato, em geral, de maneira muito objetiva, né, até pecuniária, né, o que é uma coisa abjecta, mas é fato no Brasil. Igualmente, medidas as devidas proporções, se aproveitando de uma população muito pouco capaz de criticar, né, mas enfim, e o que nós vemos em relação a isso é muito deprimente, né, eu considero isso uma epidemia, uma pandemia social também muito grave, né? Esse crescimento dessas religiões, ditas religiões ou seitas, ou enfim, não importa, né? E eu acho que isso tudo criou um cadinho de confusão, né, na nossa população e que, sem dúvida nenhuma, atentou sim contra os mais, digamos, básicos princípios democráticos, na medida em que, em nome da democracia, se perpetrou barbaridades, Renato, como, por exemplo, dizer, não, cada pai e mãe tem direito de não vacinar o seu filho, não pode ter não, Renato, porque a criança é incapaz de escolher, entende? Você não pode arbitrar, porque aquela criança ela vai crescer, e ela, se ela crescer, né, e ela vingar, né, ela cobrará isso. Por que alguém decidiu por mim? Né? Enfim, eu não era um ser capaz de tomar decisões. Então, assim, é absurdo dizer isso, né? De que pai e mãe têm direito a não vacinar, como é absurdo que determinadas seitas ou culturas religiosas, né? Recentemente, Renato, nós soubemos de um caso de morte de uma criança por difteria numa dessas seitas aí na Amazônia. Como pode alguém não vacinar uma criança por difteria, entende? Esse pai e essa mãe têm que responder civilmente por isso. Não tem difteria no Brasil há não sei quanto tempo, Renato, porque a vacina é extremamente eficaz, né? Então, esse discurso, que é o mesmo discurso que, inclusive, nós ouvimos por algumas representações, até do nosso próprio Conselho Federal de Medicina, e pior do que isso, Renato, é a chamada autonomia médica. Em nome da autonomia médica, né, que é um atentado à democracia igualmente, né, como é que você pode dizer autonomia médica? Ora, eu posso lhe passar talidomida? É autonomia médica, eu posso te dar uma receita de talidomida. Mas eu vou passar uma receita de talidomida porque eu tenho autonomia, sabendo que ela é teratogênica, como já há tantas pessoas sequeladas no mundo? Então, Renato, esse discurso da autonomia médica também foi um atentado, a meu juízo, contra a democracia, né? Você não pode, tem que ter um limite, tem que ter um critério ético daquilo, até onde você pode ir em nome de uma suposta autonomia médica. Médicos não são Deus. Médicos não podem trabalhar acriticamente. Então, quando alguém faz troça e diz, não, vocês são radicais, que essa coisa da ciência, que tem que ter evidência, tem que ter sim, Renato, porque quando eu passo um remédio para alguém dizendo, olha, esse remédio foi testado e tal, pode ter efeito colateral? Pode, porque todos podem ter, remédio não é só bom, né? Mas aquilo foi baseado em estudos, não é porque Margarete, porque eu tenho um CRM, que eu acho que ele é bom, entende? Isso é uma coisa de país nem sei de que república de quê, não é nem de banana, é alguma coisa anterior que a banana, entendeu, Ricardo? Ou Renato, desculpa, mas assim, porque entrou a mensagem aqui, Ricardo, mas enfim, eu acho que, assim, foi sim, Renato, eu acho que todas essas manifestações, autonomia médica, dissuadir as pessoas, criar desconfiança, né? Enfim, fazer ironias contra aquilo que nós estávamos dizendo, né?
E isso se mostrou, Renato, até hoje. Se eu disser a você que até hoje tem gente que passa cloroquina, Renato, quando o médico que inventou isso, né, o doutor Didier Raoult na França, acaba de perder o seu CRM, porque a França levou a sério a investigação e viu que era embuste. Todos os milhões de euros que ele havia arrecadado de financiamento, porque ele é um homem muito persuasivo, muito inteligente, né? Ele tem fotos com o presidente da República, conseguiu grandes altíssimos. Eu me dei o trabalho de ler a biografia dele, é impressionante, impressionante, né? E ele poderia ser um líder de uma seita, né? E como levou, enfim, essas seitas que fazem morte coletiva, Jim Jones, etc., coisas que a história da contemporaneidade estão aí para mostrar, né? Então eu acho que a humanidade ainda está muito refém de personagens assim, Renato, e eles são, sem dúvida, como toda a sua retórica, um atentado à verdadeira democracia no melhor sentido. Para concluir, eu fiquei muito surpreendido com a nomeação do ministro da Ciência e do Ensino Superior na França, que é uma pasta que reúne o que seria o nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e uma parte substancial do nosso MEC, que é a parte de ensino superior. E foi nomeado um ministro que defendeu a cloroquina, que se opôs à vacinação. Eu acho muito preocupante que um país que para nós é praticamente um dos grandes estandartes da ciência, do conhecimento, desde a enciclopédia no século XVIII, esteja hoje confiando essa parte da pesquisa e do ensino superior a alguém que militou nesse lado que você falou, do Didier Raoult. Então, por um lado, a França tira o CRM do médico que, enfim, vamos dizer a palavra claramente, mentiu, e confia a direção dessa parte toda a alguém que, pelo menos, falando da maneira mais discreta possível, não levou em conta o que a ciência estava mostrando. Então, isso mostra que a gente continua com um grande problema no mundo, né, Não Margarete? tem dúvida. Quando você pensa que isso acontece, Renato, no berço do iluminismo, né, é muito preocupante, né, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, se a gente estivesse falando até de outro país, né, mas na Na França do França, França do Pasteur, meu Deus do céu. Esse sim, eu diria que foi obstinado lutando pela ciência, né? Sofreu todas as adversidades, desconfiança, mas enfim, mas foi em busca de demonstrar realmente validação daquilo que ele estava fazendo. E foi assim que ele descobriu a vacina da raiva, né? Que é uma coisa tão importante no mundo inteiro, né? Foi isso, a vacina da raiva do próprio Pasteur, né? Que também era, de certa maneira, não um iluminista, mas um homem que respeitava as suas raízes iluministas francesas, né? Então, assim, eu acho que é preocupante, sim, Renato. Eu fiquei muito triste, né, com isso, como fiquei muito triste com a saída da ministra, que até eu tive o privilégio de estar com ela, foi ela que me outorgou a Legião de Honra, que eu recebi do governo francês recentemente, da ministra Crisola, que era ministra das Mulheres, né? E ela também foi exonerada nessa mudança do primeiro-ministro francês, que eu acho que vai dar seguramente um lado mais conservador ao perfil de governo. Mas ciência e tecnologia na mão, nas mãos, né, ou na cabeça, na razão, na lógica peculiar de alguém que foi contra e que defendeu medicamentos, né, como que levaram, inclusive, a essa, não a uma reprimenda, mas uma desmoralização pública de alguém que, inclusive, ganhou muito dinheiro com isso, né, Renato? Porque, assim, as pessoas têm que entender, Renato, que nada disso é feito só por uma obstinação ideológica, não. Tudo isso gera uma coisa chamada dinheiro. As pessoas ganham dinheiro com isso. Ganham dinheiro em ser antivacina, ganham dinheiro com... Tem todo um processo, um esquema que é montado, é como se fosse um algoritmo do mal. Né? O mundo, a contemporaneidade se marca por algoritmos. Via de regra são do bem, né, Renato? Não, sem entrar no mérito do que são os algoritmos, né? Não vamos ter tempo de discutir isso, né? Seria uma ótima discussão. Mas esses são algoritmos do mal mesmo, é para fazer o mal e ganhar dinheiro com isso.